Olá, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos à primeira sessão do Departamento de Química e Bioquímica neste dia aberto da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que decorre este ano de forma tão diferente do que é habitual. Mas é uma alternativa que por esta altura, tanto para vocês como para nós professores, já se tornou um hábito. O seminário que vos vou apresentar tem um nome um pouco fora do normal e foi provavelmente isso mesmo que vos despertou a atenção. Bom, há uns tempos fui desafiada a preparar uma pequena palestra sobre parte do meu trabalho de investigação e aí decidi-me por este título, pois imaginei que ia começar a tal palestra, que no fundo é o seminário que vos vou apresentar, com uma experiência rápida para despertar a curiosidade dos alunos. Bom, a ideia era de facto começar com uma demonstração em que faria passar uma solução aquosa de corante de azul de metileno, portanto uma solução de cor azul bem forte, por uma coluna de vidro cheia de carvão ativado e, ups, desaparecia o azul, porque a solução que passados poucos instantes eu iria recolher na base da coluna seria seguramente incolor. Mas, entretanto, muita coisa mudou e tive que arranjar um plano de contingência para continuar a poder manter a minha ideia. Assim, como em tantas outras ocasiões nesta situação de contingência, a solução foi, obviamente, procurar na internet algo mais ou menos semelhante ao que eu queria apresentar e o melhor que consegui foi o que está no slide seguinte. Encontrei, de facto, uma demonstração no YouTube que mostra a descoloração de uma solução de azul de metileno, ou seja, exatamente o corante que eu tinha imaginado usar, e que está neste caso em contacto com o carvão ativado colocado num reator e não numa coluna, como eu tinha imaginado. O reator é o pequeno cilindro que conseguem ver nas imagens mais à direita e que está em constante rotação. O reator tem, obviamente, paredes permeáveis à solução, pois de outra forma o carvão não iria entrar em contato com a solução que se pretende descolorar. As capturas de ecrã que estão no slide mostram bem o efeito do carvão ativado a remover as moléculas de azul de metileno da fase aquosa até se ter uma solução significativamente menos concentrada que a inicial, que era de tal forma concentrada que é mesmo difícil perceber se seria azul muito escuro ou mesmo uma solução preta. Pois, como vos disse anteriormente, o objetivo desta pequena palestra é falar um pouco convosco sobre o que são carvões ativados e muito brevemente, mas mesmo muito brevemente, sobre o fenómeno que fez com que o corante desaparecesse da solução. Em termos científicos, dizemos removido, ou melhor, absorvido, como veremos nos slides mais adiante. E, obviamente, falar um pouco sobre alguns dos trabalhos que têm sido desenvolvidos nos laboratórios do Departamento de Química e Bioquímica, tanto sobre a produção de carvões ativados, como na sua aplicação em processos de tratamento de água. Comecemos então pelo material. E a pergunta que se põe é o que distingue um carvão ativado de um carvão que se pode comprar no supermercado para fazer, por exemplo, um churrasco. Ambos são materiais muito ricos em carbono, e se bem que os carvões ativados sejam comercializados sob a forma de pós finos, por vezes muito finos mesmo, ou também de grânulos que podem ter uma dimensão até, digamos, 5 mm, os carvões do supermercado são sólidos de dimensões muito superiores. Mas esta não é a diferença que permite distinguir os dois tipos de materiais. As propriedades dos carvões ativados resultam das suas propriedades microscópicas, que se indicam no esquema que está representado no slide e que pretende representar um grão de carvão ativado. Cada grão de carvão ativado não é, pois, um bloco compacto, muito pelo contrário, apresenta o que se designa uma estrutura porosa, ou seja, é formado por uma rede de canais, que se chamam poros, que são classificados em 3 tipos de acordo com a dimensão da respectiva abertura. Reparem nas dimensões, nomeadamente dos poros mais pequenos, que são chamados microporos, e que são poros cujas aberturas são da ordem de grandeza de muitas moléculas e por isso permitem que as espécies fiquem aprisionadas no interior do grão e, portanto, vejamos que o carvão ativado é capaz de as remover de uma solução aquosa. A presença desta rede de poros faz com que a área disponível para interatuar com as moléculas possa atingir valores de 2.500 metros quadrados por cada grama de carvão.
Ou seja, grosso modo, em 3 gramas de carvão ativado, teríamos uma área equivalente a um campo de futebol. Para ajudar a que o aprisionamento das moléculas ocorra, é muito importante outra característica dos carvões ativados, que é a sua química superficial. Do lado direito do esquema estão apresentados o que se designa por grupos superficiais e penso que reconhecerão alguns das aulas de Fisicoquímica, onde falaram da nomenclatura de compostos orgânicos. No seguimento não irei falar mais sobre estes grupos, queria apenas que ficassem com a ideia que estas funcionalidades estão dispersas pela mais ou menos intricada rede de canais que existem nas partículas de carvão ativado e vão ter um papel muito importante no tal aprisionamento das moléculas que se quer retirar da solução. Vejamos então como se prepara um carvão ativado. Sendo, como vimos, um material rico em carbono, qualquer desperdício rico em carbono pode ser usado como material de partida. No slide estão algumas das biomassas provenientes de resíduos industriais que têm sido usados para preparar carvões ativados no nosso laboratório. Os desperdícios de cortiça foram os primeiros a ser usados já há uns bons anos. Os desperdícios que foram considerados mais recentemente foram as espinhas e as cascas de pinhão, que foram usados para preparar carvões ativados no âmbito do projeto que referirei no final do seminário e sobre o qual terão mais informações na sessão de conversas rápidas sobre bioquímica, química e química tecnológica, que se iniciará daqui a pouco às 16 horas. Uma vez selecionado o material de partida, há que decidir a forma como se fará a ativação, que já estão a ver é o processo que vai permitir criar a rede de poros no interior dos grãos. No que se designa por processos convencionais, pode seguir-se uma de 2 metodologias. A que está apresentada neste slide designa-se por ativação térmica e é largamente usada para a produção de carvões ativados a nível industrial. Como está indicado, o processo tem 2 etapas. Carbonização, que é onde o precursor, usualmente sob a forma de grânulos, é submetido a um tratamento térmico sob fluxo de atmosfera inerte, usualmente azoto. O resultado é um material enriquecido em carbono, mas com uma estrutura de poros inexistente ou muito pouco desenvolvida. Por isso é que desenhei um grão totalmente preto para representar uma estrutura compacta. Este material designa-se por carbonizado. O desenvolvimento da porosidade ocorre na segunda etapa, onde o carbonizado é sujeito a um tratamento térmico, agora sob uma atmosfera oxidante, que pode ser, por exemplo, vapor d'água, e cujo efeito é promover a remoção controlada de átomos de carbono, levando à formação dos poros. A outra metodologia de ativação é a ativação química. Neste caso, há apenas uma etapa de tratamento térmico, mas não julguem que por isso o processo é mais simples. Pelo contrário, este processo implica que antes do tratamento térmico haja uma etapa de impregnação do material de partida com o que se designa por agente ativante. Podem ser usados muitos compostos com este objetivo e no nosso laboratório temos usado fundamentalmente hidróxido de potássio e carbonato de potássio. E mesmo depois do tratamento térmico, o trabalho não está terminado, porque tem que se fazer uma etapa de lavagem do material que se obtém, depois do tratamento térmico, o que é a mesma parte que implica mais tempo em todo este processo. No lado direito do slide está a foto de um dos fornos usados no nosso laboratório para fazer a preparação dos carvões ativados. Mas há bastantes mais formas de preparar carvões ativados, tal como a que está representada no slide, e que escolhi não apenas pelo facto de, neste caso, o material de partida ser um carboidrato, ou seja, um açúcar, também por se usar um tratamento térmico que não é um forno, como estava no slide anterior, mas sim uma autoclave, que não é mais do que uma pequena panela de pressão, onde colocamos a mistura de água e açúcar, e após o tratamento, que corretamente se designa por tratamento hidrotérmico, o laboratório fica com um cheirinho a caramelo e temos um material que chamamos hidrocarbonizado. E as partículas deste material são lindíssimas, têm uma morfologia
quer dizer, uma forma esférica muito bonita, como se vê pelas fotografias de microscopia eletrónica de varrimento que estão na parte direita do slide. Estas partículas ainda não têm uma porosidade muito desenvolvida, mas se quisermos criar essa porosidade, basta submeter estes hidrocarbonizados a qualquer um dos tratamentos que falei nos slides anteriores. Passando agora à segunda questão que foi colocada no início do seminário, ou seja, qual o fenómeno que levou a que o corante desaparecesse da solução? Pois o fenómeno designa-se por adsorção e, tal como se indica no slide, corresponde ao aumento da concentração das espécies que existem, seja no estado gasoso ou em solução, como é o caso do azul de metileno da nossa experiência, e há um aumento da concentração dessas espécies na vizinhança da superfície do adsorvente, ou seja, de um sólido que, no caso da nossa experiência, são as partículas do carvão ativado. O esquema que está à esquerda no slide é de facto o esquema clássico para ilustrar o fenómeno de adsorção. Mas para visualizar o fenómeno, no caso de se ter um material com um sistema de poros, como acontece nos carvões ativados, a imagem da direita será a que melhor traduz o fenómeno, pois permite que imaginem a forma como as moléculas fiquem confinadas, e é exatamente este o termo certo, acreditem, as moléculas fiquem confinadas nos poros. Reparem nas dimensões da molécula de azul de metileno e vejam como são relativamente próximas das dimensões dos poros mais pequenos que vos mostrei no slide 5, ou seja, dos microporos, cujas dimensões são todas menores do que 2 nanômetros. Bom, já falámos dos materiais e já falámos do fenómeno que fez com que o azul de metileno desaparecesse da solução. Falta apenas falar da investigação realizada nos laboratórios do Departamento de Química e Bioquímica relativa à aplicação dos carvões ativados como adsorventes de compostos farmacêuticos detectados no meio aquático de forma quase universal. Estamos a falar de um grande grupo de compostos e não pensem que são apenas antibióticos, de que tanto se fala. Muitos destes compostos que me estou a referir são princípios ativos de medicamentos de venda livre, como é o caso, por exemplo, do ibuprofeno ou do paracetamol, e para os quais não há regulamentação sobre os limites máximos admissíveis para serem descarregados no meio aquático. Como se mostra no esquema, os compostos farmacêuticos entram no sistema de esgotos tanto pelo consumo doméstico e hospitalar, como também através das descargas industriais. A detecção destes compostos no meio aquático traduz a falta de eficiência dos processos que estão instalados nas estações de tratamento de águas residuais, as ETARs, para os conseguirem degradar ou remover, fazendo depois que sejam lançados no meio aquático receptor, que é muitas vezes a fonte de água para abastecer os sistemas de tratamento de água para consumo. Uma forma de poder melhorar a qualidade dos efluentes das ETARs é a aplicação de carvões ativados em algumas fases do processo, e daí o nosso interesse em avaliar não só o desempenho de novos materiais que preparamos no laboratório, mas também fazer estudos mais fundamentais para perceber qual o mecanismo do processo e de que forma diversos parâmetros experimentais influenciam o desenvolvimento dos vários carvões ativados. Como penso que saberão, o processo mais importante de uma estação de tratamento de águas residuais é o reator biológico e, de um modo geral, antes deste processo, o esgoto que chega à estação de tratamento é apenas filtrado para remover sólidos. No entanto, caso haja um pico de contaminação em resultado, por exemplo, de uma descarga industrial indevida, é necessário que, antes do tratamento biológico, haja um tratamento que diminua a carga poluente que poderia levar a que, por exemplo, os micro-organismos do reator biológico ficassem inativos, que isto é uma forma simpática de dizer que morriam, não é? São então usados filtros de carvão ativado, como se mostra na parte esquerda do slide. Em algumas estações são também usados filtros de carvão ativado para fazer um tratamento final do esgoto tratado antes de ser lançado no que se chama um meio receptor. Ou seja, por exemplo, no caso das estações de tratamento de águas residuais de Lisboa, o meio receptor é mesmo o Rio Tejo. Voltando agora aos trabalhos que temos desenvolvido,
Mostro-vos neste slide alguns dos compostos que têm sido alvo dos nossos estudos. A seleção tem em conta não só o facto de serem compostos facilmente acessíveis por compra direta ou através da colaboração com a indústria farmacêutica e, muito importante, é o facto de serem compostos detectados no meio aquático praticamente em todo o mundo. Podem estranhar a presença da cafeína, mas, como está indicado, é um traçador da atividade humana, pois está presente nos nossos cafezinhos e na Coca-Cola, mas não só. É também um dos componentes de muitos medicamentos e é de facto um dos compostos mais detectados no meio aquático. Este esquema dá-vos uma ideia de como são feitos os ensaios no laboratório. Tudo começa por colocar em contacto uma quantidade conhecida de carvão com um volume igualmente conhecido da solução aquosa do composto farmacêutico. A mistura é agitada durante um tempo pré-definido, mantendo-se a temperatura do sistema com um banho de água. Os ensaios são vulgarmente feitos a uma temperatura à volta dos 30 graus Celsius. Uma vez terminado o tempo previamente estabelecido para o contacto, tem que se separar a solução do carvão e para isso usamos um filtro de seringa. Esta operação é essencial para que se tenha uma solução límpida, pois o carvão é usualmente um pó muito fino que impede que a separação se faça de outra forma. Vejam a diferença de cor das amostras dos frascos no ponto 4. A última etapa é a determinação da concentração da solução obtida após o contacto com o carvão, que depois é confrontada com a concentração inicial e permite calcular a quantidade de composto que foi absorvido no material. E quais as informações que retiramos dos resultados experimentais? Pois, para além das informações relativas à forma como as várias moléculas ficam retidas na porosidade dos carvões ativados, ou seja, o que se designa por mecanismo do processo, retiram-se informações sobre a velocidade a que este processo ocorre, bem como a quantidade máxima que um dado carvão consegue reter de um dado poluente. A seleção de um material para um estudo mais aprofundado depende destas duas informações, pois o carvão que conseguir remover a maior quantidade de poluente no menor espaço de tempo será, obviamente, o mais indicado para passarmos do ensaio da nossa bancada para um estágio mais próximo de uma aplicação real. E, de facto, nos laboratórios do Departamento de Química e Bioquímica, os estudos são mesmo a fase preliminar do longo processo que é a introdução de modificações nos sistemas de tratamentos de águas residuais. Para além da escala muito pequena em que trabalhamos, a grande maioria dos nossos trabalhos têm sido feitos usando o que se designa por águas sintéticas, que neste caso é um nome muito pomposo para designar soluções aquosas. Contudo, recentemente integramos a equipa do projeto Ímpetus, onde a nossa missão foi o desenvolvimento de carvões, mas permitiu igualmente testar os materiais em condições reais, isto é, usando mesmo amostras recolhidas nas estações de tratamento de águas residuais que faziam parte da equipa do projeto. E os resultados não podiam ter sido melhores, pois os carvões que foram preparados a partir da casca de pinhão tiveram um desempenho tão bom ou mesmo melhor que as amostras comerciais que foram testadas para comparação. Tal como já tinha referido, podem ter mais informações sobre este assunto numa das apresentações da sessão das 16 horas. Para terminar, queria, a título de curiosidade, dar-vos a conhecer o projeto Water is Life, cujo objetivo é distribuir não apenas estas palhinhas purificadoras que estão no slide, mas também equipamentos de muito maiores dimensões e que, portanto, permitem purificar volumes muito maiores de água. Reparem que cada uma destas palhinhas é uma mini estação de tratamento de água. Têm um filtro de partículas, a seguir cristais de iodo que são bactericidas e, por fim, o carvão para remover os restantes poluentes, nomeadamente os compostos orgânicos que tanto temos falado neste seminário. E com isto chegamos ao fim do que vos queria transmitir, de forma muito breve, sobre o que são carvões ativados, o processo de absorção e, acima de tudo, a aplicação destes materiais
como adsorventes de compostos farmacêuticos. Espero que vos tenha transmitido algum entusiasmo sobre este tema, bem como sobre a química em geral. Fiquem bem, muito boa sorte para os exames que estão aí à porta e, quando forem alunos do DQB, saibam que terei todo o gosto em receber-vos para fazermos a tal experiência do corante a desaparecer. Fiquem bem.